Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 8º ano, e lembrando que mando um abraço a todos os professores do 8º ano e dos estudantes do estado de Pernambuco, e também a nossa professora, intérprete de Libras, Isabela Araújo. Muito obrigado, professora. E a Ronaldo, aqui do EducaPE. Então é isso aí. Qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver variação linguística, norma padrão. É isso aí. Vamos discutir um pouco sobre o que é norma padrão e o preconceito linguístico e as variações linguísticas. Na verdade, o grande assunto, variação linguística. Mas antes disso, trago para vocês uma reflexão. Vejam só, essa reflexão de hoje, ela tem muito a ver com o quê? Com o nosso tema que vamos debater justamente sobre as variações. Olhem para a tela, por favor. Aí nós temos o mapa do Brasil, certo? Nessa reflexão que está na tela, nós temos o mapa do Brasil, Curumim, Oxente, Véi, Piá, Mano. E justamente essa reflexão de hoje, eu gostaria que vocês observassem justamente que é o seguinte, as variações, as variedades linguísticas existentes em nosso país. Grave bem, tá certo? Então, as variações. Aqui trago para vocês um conceito de preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? Ele é um preconceito. Então, na tela, podemos ver a seguinte questão. Quando se afirma que alguém não sabe falar corretamente porque não utiliza a variedade de maior prestígio social, que é a padrão, ou seja, a culta, ou mesmo quando não se aceita uma diferença na pronúncia e no léxico, palavra, de uma pessoa, comete o preconceito linguístico. Ele também se mascara em afirmações como: o certo é falar assim, porque se escreve assim. Brasileiro não sabe falar, nordestino fala tudo errado. Pessoas sem instrução falam tudo errado. Então, há vários preconceitos e há o preconceito linguístico. É por isso que nossa aula de hoje, nós estamos buscando o quê? Justamente refletir sobre as variações linguísticas e também sobre o preconceito linguístico e sobre essa norma padrão, norma culta. Então, vejamos aqui. Aqui trago para vocês uma música de Luiz Gonzaga, justamente quando ele fala: quando ei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Isso aqui, essa música que está na tela é Asa Branca, que é um hino, certo? Um hino nordestino, e é importante lembrar que nós temos várias palavras aí que fazem parte da variedade nordestina, que fazem parte justamente do modo de falar de boa parte dos nordestinos, em especial aqueles que são moradores do sertão, do semiárido. E lembrando, voltando à questão do preconceito linguístico, como eu falei a vocês, existem vários preconceitos na sociedade, entre eles o preconceito linguístico. Muitas vezes a gente detrata, humilha o outro por ele falar de uma forma diferente. E nas aulas de língua portuguesa, o seu professor, a sua professora, já refletiu várias vezes justamente que não há, existe um padrão, existe uma norma, mas existem as variedades. Não existe uma variedade melhor do que a outra. Existe a língua portuguesa, existem as variantes. Há palavras, léxicos, que são utilizados onde? No Nordeste, outras no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e etc. Mas isso não coloca uma variedade acima da outra. E aqui eu tenho a seguinte questão. Acompanhe comigo na tela o que devemos levar em conta no nosso estudo sobre as variações linguísticas. Tenho 2 pontos aí. Quando ou cada um de nós, quando nasce, começa a aprender a língua em casa, com os familiares, a ouvir as pessoas falando, nós também vamos, aos poucos, apropriando-nos do vocabulário e das leis combinatórias
da língua. Também treinamos nossa boca e nossas cordas vocais para produzirem sons que se transformam em palavras, em frases e em textos inteiros. E muitas vezes nós pronunciamos, claro, de acordo com a nossa região. O nordestino fala diferente do nortista, do sulista, etc. Então é isso, a gente aprende a língua, nós temos as variedades linguísticas e nós temos também, infelizmente, o preconceito, que quando nós achamos que um determinado grupo ou determinada pessoa, por não falar tão de acordo com a norma padrão, essa pessoa não sabe falar. Isso é errado, isso é preconceito. Então vamos adiante. Na tela eu tenho. Quando passamos a ter contato com outras pessoas na rua, na escola, nas cidades e nos sítios, percebemos que nem todos falam como nós e nossos parentes mais diretos, mas nem por isso deixamos de compreendê-las. Existem pessoas que falam diferentes, por possuírem o quê? Famílias, regiões diferentes. Então nós temos a variedade, gravem bem isso aqui, e o respeito às variedades. E aqui eu trago para você uma variedade regional, o próprio nome já diz, regional. Conforme a região do falante, o uso da língua varia, pois este tem um vocabulário e pronúncia próprios daquela região. Então aqui nós temos um exemplo. Um falante nordestino, ao chegar numa feira livre no Rio de Janeiro, diz ao vendedor: quero 1 quilo de macaxeira. E o vendedor responde: caramba, não tenho, tenho mandioca. Serve? O falante nordestino examina o produto e diz: vou levar, é a mesma coisa. Então veja, macaxeira, mandioca, macaxeira mais utilizado aqui no Nordeste e mandioca mais no Sudeste. Então é uma variação regional, certo? Vamos ver a outra na tela, acompanhe comigo, uma variedade por faixa etária. Já perceberam que seu avô, seu pai falam diferente de você em alguns vocábulos? É uma variedade. Então vejam só, é comum as pessoas de diferentes épocas, idades, utilizarem um vocabulário diferente e, na maioria das vezes, também escreve de modo diferenciado, devido às variações da língua no tempo, as quais atingem a faixa etária dos falantes. Um exemplo vivo para nós é a forma ortográfica, certo? A qual muda o jeito de escrever de algumas palavras. Agora, veja só aqui essa diferença da faixa etária. Num consultório entram o avô, 65 anos, e o neto, 10 anos. O avô olha para o médico e fala: doutor, quero que o senhor me receite um remédio para meu neto que está com difruço. O médico, meio que atordoado, certo? Porém compreende a fala do senhor e começa a prescrever a medicação. Eis que o neto interrompe: vovô, eu não tenho essa doença aí, não, tenho apenas um leve resfriado. Então veja que para pessoas de faixa etária diferentes, elas costumam ter o quê? Palavras diferentes de outras faixas etárias. Então aí a gente já viu a variedade regional, agora por tempo, por faixa etária, e nós temos também por classe social. Vejam só, acompanhem, pessoas que têm maior acesso à leitura, variedades, escola, filme, internet, elas possuem um modo de falar diferente daquelas que não tiveram acesso. Então é importante lembrar disso. E aqui nós temos a conversa entre jovens da classe alta, classe média, classe baixa. É importante lembrar, como há na tela aí, certo? Que há diferença por classe social, regional, faixa etária. Que tal vocês, estudantes, com o seu professor, com a sua professora, pesquisar as variedades linguísticas? Então nós temos a norma padrão, a norma culta e as variedades. Eu tenho a escolaridade.
Já perceberam que há variações, certo? De acordo com a escolaridade. Pessoas que tiveram maior acesso ao estudo falam, certo? Utilizando certos vocábulos diferentes daquelas pessoas que não tiveram o acesso tão aprimorado ao estudo. Então a gente viu escolaridade, faixa etária, classe social e lembrar justamente que para nós a língua é a mesma, é a língua portuguesa, mas há variedades, certo? E lembrar que é preconceituoso aquele que zomba por uma pessoa falar diferente, certo? E também nós temos a questão do contexto. Olhando para a tela, nós temos o contexto. Vejam só, conforme a situação comunicativa em que se encontra o falante, ele faz a língua variar. Isso quer dizer, isso é um problema. Por quê? Porque é o seguinte, é o contexto. Aí o que seria essa questão do contexto? É justamente lembrar que quanto mais eu tenho intimidade com uma pessoa, certo? Eu vou ser informal, certo? Quanto menos eu tenho intimidade, eu vou ser formal. Formalidade e informalidade. Então, é uma variedade, certo? O que quer dizer isso? A formalidade, quando eu falo de modo mais cerimonioso, uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu vou ser mais solene, por assim dizer, em minha fala. Quando eu tenho muita intimidade, ou quando tenho intimidade, vou utilizar palavras mais próximas, mais afetivas. Então, é a questão do contexto. É aquela questão que o meu interlocutor, ele interfere no meu discurso. Ou seja, quanto mais intimidade eu tiver com uma determinada pessoa, mais próximo a ela, eu vou usar o que? Mais informalidade. Então, grave bem, certo? E as linguagens? Nós temos a linguagem oral, a linguagem escrita. E é importante lembrar que a linguagem escrita ela é mais planejada, certo? A linguagem oral ela é mais espontânea. Então, é importante lembrar isso. Estão percebendo como a língua, no nosso caso, a língua portuguesa, há variações regional, faixa etária, contexto. Voltando aqui ao contexto, quando você fala com os seus pais, é diferente da forma como você fala com seus amigos, de como você fala com o seu professor, com o juiz, etc. Então, é o contexto. Então, nós temos faixa etária, a regional, certo? Aí nós temos aqui a linguagem formal, a informal. Então, é importante conhecer. Voltando aqui à questão formal e informal. O nome diz formal, formalidade, certo? E informal, ao contrário, é a linguagem informal, nós a utilizamos na conversa com os amigos, com um bate-papo, certo? Quando nós falamos com uma autoridade, a linguagem é mais formal. Então, é essa questão importante que nós temos. E aqui trago para vocês outras formas de variedade. Gíria e jargão e o calão. Será que é a mesma coisa? Vamos ver aqui. Gíria e jargão, acompanhe. São os códigos linguísticos próprios de um grupo sociocultural, com vocabulário especial, incompreensível para aqueles que não são daquele grupo. Os médicos usam uma linguagem típica. Quando a gente se refere à linguagem típica de uma determinada profissão, nós chamamos de jargão. O jargão médico, o jargão do economista, o jargão do advogado, jargão, certo? E a gíria, o que seria gíria? Então veja só aqui, a gíria é de um grupo social, por exemplo, os surfistas têm as suas gírias. O jargão ele é mais atrelado ao mundo profissional e as gírias de um grupo social. São variedades da linguagem. E aqui nós temos o calão ou baixo calão. É uma realização linguística característica pelo uso de termos baixos, grosseiros, obscenos, que dependem do contexto. Então veja só, a gíria de grupo social, de jargão, a questão profissional, o baixo calão, que utiliza-se
palavras grosseiras. Então, voltando aqui a essa questão da norma padrão da língua, vamos fazer uma pequena revisão. Nós temos a língua portuguesa, que é a língua predominante, certo? Nosso país. Então, a língua oficial. Então, nós temos a língua portuguesa e ela, no caso, nós não a representamos, ou seja, nós não a utilizamos, por assim dizer, de forma, uniforme. Existem as variedades, a variedade regional por região. É por isso que nós vimos aquelas palavras macaxeira, certo? Para o nordestino, mandioca para o pessoal do Rio de Janeiro. Então eu tenho as variantes regionais, a variante social, as variantes do contexto, a de formalidade, a de informalidade. Nós temos a gíria, o jargão e as palavras de baixo calão. Então existe uma norma, que é a norma padrão. Tudo é língua portuguesa, tudo é língua portuguesa, mas lembrar das variedades, porque as pessoas são diferentes, as regiões são diferentes. Então é importante salientar isso. Voltando àquela música inicial, quando eu mostrei a vocês, de Luiz Gonzaga, Asa Branca, certo? Asa Branca é importante salientar que essa música, Asa Branca, tornou-se, como eu já falei a vocês, um hino nordestino. E eu gostaria de observar aqui, olhem só, escutem só, quando ele diz aqui, quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei meu coração, viu? Então veja só aqui, nós encontramos essa música, que é muito bem arquitetada, muito bem organizada. Essa música Asa Branca é uma música, como eu já falei, uma espécie de hino para os nordestinos. Nessa música nós encontramos léxicos, palavras que se aproximam e muito, é claro, do falar de nossa região. Então é importante salientar isso. E para fechar, trago para vocês, voltando aqui, o conceito de preconceitos. Estão lembrados? Preconceito linguístico. Eu quero que vocês leiam e vamos ver quando se afirma que alguém não sabe falar. Veja só, afirmar que alguém não sabe falar a sua própria língua e falar corretamente, né? Quando se pensa em falar corretamente, está se pensando na gramática normativa. Então aqui eu tenho, quando se afirma que alguém não sabe falar corretamente, porque não utiliza a variedade de maior prestígio social, ou seja, culta, ou mesmo quando não se aceita uma diferença na pronúncia e no léxico. Veja só a questão do nordestino, tá certo? Então vejamos aqui, voltando, fazendo agora aqui a revisão geral da nossa aula, vamos ver aqui. Hoje nós estudamos o que? A questão da variação linguística. Nós aprendemos que as línguas mudam no tempo, a questão do contexto social. Lembrem-se, falar com o seu coleguinha não é falar com o seu professor. Existem as formas. Então nós aprendemos hoje variação linguística, a norma padrão, a norma da gramática, certo? A norma padrão. E nós temos as variedades, no caso de contexto, de classe social, a formalidade, a informalidade, a gíria, o jargão. E lembre-se uma coisa importante, antes de encerrarmos aqui, é importante lembrar o seguinte ponto. Qual? Que nós utilizamos a nossa língua para um leitor, para um receptor preferencial. E as minhas escolhas e a minha forma de se reportar àquela pessoa vai variar de acordo com o quê? Com a intimidade ou não que eu tenha. E outra coisa importante, assim como Asa Branca, tantas músicas aqui do Nordeste ou de outras regiões lançam mão de léxicos, palavras próprias daquela região. Outra questão importante é o seguinte, quando a gente fala norma
padrão, a norma da gramática, ela é quase uma abstração. Ninguém fala totalmente como a norma, porém é importante conhecer a gramática, é importante conhecer, mas nós não podemos ser preconceituosos com aqueles que não utilizam, como nós vimos, a norma padrão. Então vejamos aqui, variação, variedade, norma padrão, faixa etária, a questão do léxico, a gíria, jargão, palavras de baixo calão. Por favor, lembrem-se quando forem escrever em um concurso, no vestibular, procurem se afastar do jargão, das gírias e das palavras de baixo calão. Então é isso aí, variedade linguística, preconceito linguístico. Preconceito linguístico, olha o nome disso, preconceito. Preconceito é crime, preconceito linguístico. E lembrar, como eu falei a vocês, cada um de nós, quando nasce, começa a aprender a língua em casa e com os familiares. E lembrar da sonoridade. Muitas pessoas têm preconceitos com a outra, porque justamente elas têm uma sonoridade diferente, típicas de uma determinada região. E uma reflexão, assim, repito, assim como a Asa Branca, temos tantas músicas que vão mostrar os vocábulos próprios de sua região. Então é isso aí, é regional, certo? É social, é profissional, tudo isso é o que? A variedade linguística. Agradeço aqui a professora Isabela, certo, de Libras. Muito obrigado, Isabela. A Ronaldo aqui do som, certo? Ronaldo aqui, o técnico, captador aqui, Ronaldo aí, certo? E lembrar justamente a seguinte questão. Para finalizar, olhando na tela, nós temos a escolaridade. Lembrem-se que vocês, estudantes que têm uma maior escolaridade, não podem, nem devem, é claro, por uma questão de educação, não vão menosprezar aqueles que falam diferentes, justamente porque eles não tiveram um acesso a uma escolaridade, muitas vezes mais refinada, tá certo? Então, por hoje é só. Um forte abraço. Fique conosco aqui no Educa PR.